Diz assim, 14, verso 14, por favor. Contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tenha bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me. Coloque na atualizada para mim. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menções de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, desta cadeia, né? Coloca para mim o 23, por favor, o 23, o verso 23. Diz assim: o copeiro mor, porém, não se lembrou de antes. Se esqueceu dele. Amém? Presta bem atenção. Um certo dia, Jesus disse assim: atravessamos para o outro lado. Entramos no barco e atravessamos para o outro lado. E quando Jesus diz assim, atravessamos para o outro lado, Jesus não está pedindo. Jesus está dando uma. Jesus não pede. Jesus manda. Os melhores planos e projetos estão nas mãos do. Precisamos entender que depender de Deus é obedecê-lo. A palavra do Senhor diz: aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre e a vive, esses são aqueles que me amam e são chamados de filhos. Quando você cumpre a palavra, você está se esforçando para não ser mais a velha criatura, mas para ser uma nova. E todos os dias você precisa viver a palavra. Se você todos os dias não se esforçar para ser uma nova criatura, se você cair no comodismo, você vai ser uma pessoa que está dentro da igreja, mas não é crente, tem título de crente, aparência de crente, mas não é crente. Porque as vestes não diz quem você é. A aparência não diz quem você é. Pode até semelhar, mas só sabe quem é você o que está por dentro. Então quem conhece verdadeiramente é Deus. Um dia o profeta chega na casa de Jessé, olha para Eliabe, tem 2 metros de estatura, tem aparência de rei, postura de rei. E o Senhor diz para Samuel: não atente para a aparência é enganosa. Salomão escrevendo vai dizer: a beleza é enganosa mais que todas as coisas. Entenda. Quando Samuel olha para a aparência, ele é advertido, porque Deus olha para o interior. Vai buscar o verdadeiro, porque 6 está na frente dele, mas são falsos. Porque no meio de uma multidão são poucos que são verdadeiros. Os verdadeiros não estão preocupados com cargo, com aparência. Os verdadeiros não estão preocupados aonde eles estão. Eles sempre são verdadeiros, independente do lugar que eles estão. Os verdadeiros sempre estão prontos a servir, porque os verdadeiros são diferentes, não dá para entender. São desprezados, são caluniados, humilhados. Os verdadeiros pagam um preço muito alto, são chamados de besta, são chamados de Zé, são chamados de palavras pejorativas. Por quê? Porque são verdadeiros. Os falsos, eles sempre vão gostar de tapinha nas costas, sempre vão gostar de bajulação. Se ele não estiver na melhor cadeira, o falso, ele não fica na igreja, ele vai embora. O falso, se ele não estiver na posição que ele quer estar, ele nunca vai ficar dentro do ministério. Mas os verdadeiros, não importa se está na porta, se está limpando a igreja, se está, no meio, se está de pé, se está sentado. Porque os verdadeiros, o que importa de verdade é agradar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo que ele quer é agradar a Deus.
Mas o que eu quero nesta noite trazer para você é que você entenda. Nós confiamos nos homens. Os homens sempre vão falhar. Um dia Paulo, ele fala com o Senhor. Paulo se acha uma pessoa muito crente. E de fato, Paulo, quando se converteu, ele largou tudo para servir a Deus. E Paulo se achava muito crente. Orava, pegava lenços e aventais, tocava os lenços e aventais sobre endemoniados, e endemoniados eram libertos. Quem estava com câncer, o lenço tocava nele e ele era curado. Paulo queria ser perfeito. Um dia Paulo, ele olha para o Senhor, orando ao Senhor. Paulo, ele vai dizer, porque Paulo tem um espinho na carne. E nas suas orações, o que é que Paulo vai dizer? Senhor, tira esse espinho da minha carne, Senhor. Porque Paulo quer o quê? Paulo quer ser perfeito. Perfeito, só quem é perfeito é o Todo-Poderoso. O homem da terra não pode ser perfeito. Se o homem da terra for perfeito, ele é soberbo. Ele começa a direcionar agora, enveredar por o caminho do diabo. Entenda que um dia o diabo, ele foi expulso do céu porque ele queria ser igual a Deus. Queria ser adorado, ele se achava perfeito. Não adianta, não existe ninguém perfeito. Existem pessoas que estão se esforçando todos os dias para ter uma vida de santidade, para ter uma vida de comunhão, e para que possa agradar ao Senhor. Perfeição você vai olhar para a direita, para a esquerda, não vai achar. Mas quando você olhar para o céu, o varão perfeito está lá. Ele foi imolado, ele foi crucificado, ele pagou um alto preço. Ele é perfeito. Não adianta você olhar para o homem e achar que o homem é perfeito. O homem promete, mas não cumpre. O homem fala, mas não vem. O homem diz, mas não faz. Mas o varão perfeito, quando ele quer, não passa céus e terra. A palavra dele não vai passar antes que se cumpra tudo aquilo que ele estabeleceu. Um dia Pedro está vendo uma imagem, um vulto no meio do mar, porque Jesus diz assim uma hora: vai, porque eu vou depois. Tem hora que Jesus diz: não, vamos, que vamos junto. Teve uma hora que ele disse: vamos junto, e de fato foi junto. E no meio, o que foi que aconteceu enquanto Jesus dormia? Você sabe a história que diz que Jesus estava dormindo e de repente o vento veio e o mar começou a balançar. Ele acorda e diz assim: homens de pequena fé. Ele mostra que o homem não é perfeito. Um certo momento ele diz: vou na frente, eu vou depois. Jesus vai para o monte orar. Enquanto ele diz: pode atravessar o mar, depois eu chego lá. Quando chega lá na frente, quem é que está sobre as águas, andando sobre as águas? É um fantasma, disseram. É um fantasma? Não, não é fantasma. Quem conhece Jesus e tem intimidade, e quem tem fome de Jesus, todas as vezes que a presença chega, ele conhece de longe. Não, esse daí não é demônio. Eu sinto, a minha alma sente paz, a minha alma sente alegria. Pode ter certeza, a presença de Jesus está na casa, a presença de Jesus está nesse ambiente. Eu não tenho dúvida. Como é que você não tem dúvida? Porque eu vivo com ele o tempo todo. Eu sinto a presença dele enquanto eu lavo os pratos. Eu sinto a presença dele enquanto eu varro a casa. Eu sinto a presença dele enquanto eu estou dirigindo o carro, enquanto eu estou viajando. Eu sei, é ele que está ali, é ele que está nesse lugar. E disseram: é fantasma. Mas de repente Pedro diz: não, aquele que está lá na frente não é fantasma e não é homem. Aquele que está na frente é o Deus Todo-Poderoso. Quem é Pedro? É Jesus. Jesus está andando sobre as águas. O homem querendo parecer com Jesus. Aí o homem diz: mestre,
Se és tu, então permita que eu vá até a ti. Jesus permite. Entenda que o homem, ele quer parecer com Deus, mas nunca vai ser Deus. Quando ele foi criado, Deus disse o quê? Façamos o homem nossa imagem, semelhança. Entenda. Ouro é ouro. Bijuteria sempre vai ser bijuteria. Pode ter aparência, semelhança. É ou não é? Mas perto do ouro, nem o valor chega perto. É ou não é? Nem o valor. Quem sou eu? Barro. Fui criado do barro. E o Espírito que está em mim, nem meu não é, é do Senhor. É uma casa de barro, com a aparência de alguém importante. É uma casa de barro, com dons que Deus dá, com nomes que Deus dá. Mas entenda, quando Paulo quer ser perfeito, ele diz o quê? A minha graça te basta. Porque perfeição não é para homem, perfeição é para Deus. Um dia pergunta para Abraão: Abraão, quem é essa mulher? É a esposa dele, mas ele diz que é o quê? É minha irmã. Um dia pergunta para Isaac: Isaac, quem é essa mulher? Ele disse a mesma coisa. É a esposa, mas ele diz o quê? É minha irmã. Pergunta para Jacó: quem és tu, Jacó? Tu és Jacó ou é Esaú? Ele diz: eu sou Esaú. Não, você é Jacó. Não minta. Entenda, sempre vai ter uma falha, mas a promessa de Deus sempre está de pé sobre a tua vida. Tenha certeza disso. Deus, quando te escolheu, já sabia das tuas falhas, dos teus defeitos. Deus já sabia, sabe, quantas vezes você ia negar o nome dele. Deus já tinha falado para o reino espiritual: nesse daqui ninguém toca. Quando eu começo a ver, José é um homem de fé, confiando em Deus. A confiança de José é simplesmente uma confiança muito grande. José, ele tem um sonho. José, ele sabe quem é ele. A confiança de José é uma confiança que não dá para explicar, mas eu quero dizer, talvez aqui dentro tem homens e mulheres que confiam em Deus de uma forma sobrenatural. Mas eu quero te dizer que um dia você vai falhar, porque a perfeição só Deus é perfeito. Um dia Elias é o homem que simplesmente para a chuva, mas no outro dia ele está dizendo: não sou melhor do que os meus pais, eu tenho defeito. Eu quero dizer para você, você é crente, mas você tem que compreender que você anda por fé. Mas tem hora que você está dizendo: não, eu acho que eu não vou suportar essa carga. E Deus está dizendo: a minha graça te basta, meu filho. A minha graça te basta, meu filho. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas fica olhando para o alto, fica olhando para a presença. Pedro está caminhando sobre as águas, mas quando ele vai afundar, ele não volta para trás. Ele não pede para jogar um bote, aliás, para jogar uma boia, mas ele não pede me ajuda, nem simplesmente ele olha para Cristo, porque o alvo sempre foi o Senhor, o alvo sempre foi ele. Não adianta, tem uns amigos, tem parente, tem todo mundo, mas tem hora que você tem que entender que é você e a presença dele. Ele está dizendo: nesta caminhada eu te chamei para andar por fé e não por vista. Eu te chamei porque você decidiu a crer nas minhas promessas. Entenda que quando Pedro ele é chamado, Pedro ele sabe que quem está chamando não é homem, quem está chamando é o Senhor Jesus. E ele diz: se é Jesus, vá, faz com que eu chegue até aí. Se é Jesus, então me permita que eu vá até a ti, Senhor. Então somente ele diz: vem, Pedro. Pedro vai pela fé, mas eu quero te dizer que tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que vai tutubiar, e não tem outra coisa a não ser estender a mão e dizer: me ajuda, Senhor, porque eu estou afundando.
Seja sincero com ele. Sabe por que ele escolhe a Pedro? Porque Pedro é ousado. Além de Pedro ser ousado, Pedro é decidido. Além de Pedro ser decidido, Pedro é sincero. Pedro diz: eu estou afundando e me ajuda, Senhor. Não tem coisa melhor do que você pedir ajuda a quem pode te ajudar. E você sabe que tem muitos momentos na sua vida que você vai olhar para a direita e para a esquerda, não tem ninguém. Até tem alguém no barco, mas Deus já te colocou a uma distância que o homem não chega perto. Deus já colocou uma distância que não dá para pedir ajuda aparente. Só resta quem está bem próximo a ti. É a presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele que vai estender a mão para você. Deus te chamou para ser diferente em meio à multidão. Existe 12, mas Deus está dizendo: o que eu tenho para você é diferente. Existe 12, mas Deus está dizendo: o que eu separei para você não dá para se comparar com o que eu tenho para os outros. Porque na medida que você pede, é na medida que vai receber. Na medida que você clama, é a medida que você vai receber. Na medida que você desce, é na medida que você vai colher. Pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé. Aquele que pede recebe, o que bate se abre, o que busca encontra. Na proporção que você pede, é na proporção que você vai receber. Um dia Salomão está dizendo: tem quantos bois? Salomão, eu acredito que se fosse para sacrificar entre boi e carneiro, teria 7.000 mais ou menos. E ele diz: não sei, isso aí não é muita coisa para esse rei, não é pouca coisa. Mas Salomão é muita coisa. Salomão está dizendo: a responsabilidade que eu tenho, eu sinto que ainda é pouco isso aí para o que Deus tem para me dar. Salomão, tu tem um espírito egoísta? Não, eu tenho um espírito simplesmente de multidão, de atender multidão, pai de multidões. Eu tenho um espírito de uma pessoa que quer abençoar muitos. Não é para mim, mas é para os outros, é para eles. Salomão entende. Poucos entendem a mente de Salomão. Entenda, um dia Salomão começa a sacrificar para Deus. Sacrifica. Um dia o Senhor diz para Salomão: Salomão, pede o que tu queres, Salomão. Quando a gente começa a mexer com Deus, Deus começa a mexer com a gente. Quando a gente começa a incomodar a Deus, Deus começa a incomodar a gente também. No capítulo 18 de Lucas, os discípulos começam a dizer: Senhor, como é que devemos orar, Senhor? Ele vai dizer: havia uma viúva que queria julgar uma causa, que queria que julgasse a sua causa. E todos os dias ela estava na porta do rei: julga a minha causa. Como é que devemos orar, Senhor? Pede, insista, clame, não retroceda, não pare, creia que Ele é grande. Por isso que ele diz: em fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que busquem em espírito e verdade vai receber. Porque o Pai procura os verdadeiros, porque assim Ele se importa. Porque quando procura em espírito, o mesmo espírito Ele está, e Ele, na proporção que Ele está em espírito, é na proporção que Ele vai receber também em espírito. Acontece um reino espiritual, depois começa a se materializar. Como é que é isso, pastor? Não dá para explicar. Só os espirituais entendem essas coisas. Quem anda por fé é uma coisa, quem anda por vista é outra. Quem anda por vista depende de homem, quem anda por fé depende de Deus. Quem anda por vista pede para o quem anda por vista pede para o homem, mas quem anda por fé só pede para Deus. Quem anda por fé, de madrugada ele está orando e dizendo: Deus, me ajuda. Eu não sou de pedir para homens, mas para ti eu sou aquele que necessito e depende de ti, Senhor. Se o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, então chegou o momento de usar a graça comigo, porque agora eu estou precisando de graça. Vem com tua graça sobre a minha vida, Senhor. Porque se a tua graça te basta sobre a vida de Paulo, também eu estou precisando dessa graça. Quem anda por fé sempre vai depender de Deus. Pastor, tem momentos que eu sou um homem de fé, mas tem hora que eu estou acreditando no homem. Acontece, meu filho.
Acontece. José sempre foi um homem de fé, foi ou não foi? Ser humano. Quem aqui não falha? Por isso que Jesus chega na sinagoga, está todo mundo santo, pregando a palavra. Todo mundo, está o pastor, está lá o rabino, está todo mundo pregando lá. Até Nicodemos está lá na sinagoga pregando. Nicodemos é um cara que fez teologia, é o cara que está preparado para pregar a palavra. Nicodemos fez bar mitzvah, fez tudo que tinha para fazer. Tem que se batizar, se batizou, ele fez tudo. Tem que fazer o seminário, Nicodemos fez. Ele fez todos os protocolos que a igreja exigia, a sinagoga exigia, ele fez. Ele está lá. Um dia a mulher peca, foi pega em ato de adultério. E quando ela foi pega em ato de adultério, chega lá os rabinos, os anciões, olha para Jesus e diz: a lei está dizendo, a lei está dizendo. Jesus não disse, mas se fosse para dizer, Jesus está dizendo. A lei diz o quê? Que é para matar, apedrejado aquele que for pego. Aí Jesus disse: quem fez a lei foi eu. Deixa eu mudar ela aqui agora. Quando meu pai estava dando a lei para Moisés, eu estava sentado à destra do meu pai, vendo meu pai dando as leis. Mas ele está me dando autoridade para mudar agora essa situação. Porque a lei diz que é para matar, mas meu pai nunca teve intenção de matar. Meu pai teve intenção de acolher. Está Nicodemos lá, o santo, o rabino. Está todo mundo lá e o Senhor diz o quê? Vocês se acham muito santo. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe qual é o problema? Nunca se acha melhor do que ninguém. Porque Jesus vai olhar para você e vai envergonhar você. Jesus vai... Ele diz que pega o sábio na sua própria sabedoria. Para dizer o quê? Para depois ele não dizer: ah, o Senhor pegou, estava desprevenido. Não. Ele vai te chamar quando você se preparar. Um dia Jó achou que estava preparado. E diz: aonde tem um tribunal para que eu possa me apresentar e fazer minha defesa? Aí o Senhor diz: está preparado? Tá. Então eu quero conversar contigo. Eu vou fazer algumas perguntas. Se você responder, pronto, acabou. Estamos resolvidos. Aí o Senhor diz: Jó, quando eu estendi os céus, aonde tu estava? Aí Jó, cri. Jó não responde. Jó não sabe onde estava. Eu estou falando de homens que achavam que era perfeito, mas nunca foram perfeitos. De homens que têm fé, que um dia achava que era forte, achava que era duro, que era capaz. Pastor, eu me capacitei. A tua capacidade diante de Deus não vale de muita coisa não, meu filho. Para o homem você pode impressionar, mas para Deus só o que impressiona é um crente de joelho. Um crente de joelho impressiona Deus, porque orar não é fácil. Se ajoelhar 2, 3 horas não é para qualquer uma. É para quem se desconecta do céu e tem fome, que desconecta da terra e tem fome do céu. Entende que Deus, Ele é aquele que tudo pode. Quando você está nessa fiação, a atmosfera muda. Se era arrogante, fica humilde. Se julgava, não julga mais. Se apontava, não aponta mais, porque o espírito dele não é mais julgador. O espírito dele não é mais de apontador, mas o espírito dele é quebrantado. Ele entende que o Pai tem solução para tudo. O Pai é aquele que estende a mão para quem está caindo. O Pai é aquele que estende a mão para quem quer morrer. O Pai é aquele que manda provisão para quem quer simplesmente agora não prosseguir. Ele está dizendo: a minha graça te basta. Ele está dizendo: eu mando pão, eu cuido de você. Entenda que muitas vezes você vai confiar no homem e o homem vai falhar. José está na cadeia já há um bom tempo. José tem comunhão com Deus. E agora José, vê o que é que vai acontecer. Vê o que vai acontecer. José está lá.
José é um homem muito espiritual, todos os dias orando, buscando a presença de Deus. Todo dia José está conectado com Deus. De repente, acontece uma situação. E ali sim, vai cair nas mãos de José. José é crente, rapaz. José não se corrompe. José não depende do salário para ser bom. José não depende de elogios para mostrar as qualidades dele. A qualidade de José não depende de nada disso. As qualidades de José não dependem de tapinha nas costas, nem depende, obrigado. Não, José não depende disso. José é o verdadeiro José. Tem gente que é porque é elogiado. Tem gente que é porque é bem pago. José não dependia de ser bem pago para poder ser José. Desde pequeno José já era. Desde pequeno José, ele só fazia com excelência. Então José está na cadeia, diz que o ambiente mudou, porque todo crente que preza a palavra de Deus e vive a palavra de Deus, o ambiente, quando ele chega, o ambiente tem que mudar. É ou não é? Água mole, pedra dura, tanto bate. É o ditado popular, mas é verdade. Eu nunca vi na vida um jato d'água cortar uma pedra. Já pensou? Mas hoje existe jatos de água cortando pedra. Como é que é isso, pastor? Vê lá. Eu nunca imaginei água cortar pedra. É crente quando chega em ambiente, quando tem a presença. Pastor, não tem jeito, porque não sou eu que vai fazer um milagre. É a presença dele, é a presença que eu carrego, rapaz. Os meus joelhos fazem o que eu não posso fazer. Os meus joelhos chegam aonde minhas pernas não podem chegar. O meu joelho chega aonde a minha voz não pode chegar. O meu joelho faz chegar a presença de Deus. Entenda, nunca foi você, mas é o Senhor que vai fazer. É uma luta andar por fé. Tem hora que você está olhando para trás. Tem hora que aí você vai lembrar das amizades. Meu amigo morreu, fulano morreu, daqui a pouco eu vou morrer também. Ô infeliz, tu tem promessa. Não se compara com ninguém lá do mundo, não. Não se compara com alguém que simplesmente não tem aliança com Deus. Você é diferente. Mas a minha geração não está sabendo, não. Fulano teve câncer e é da mesma família. Eu vou tentar. Vai não, porque você é comprado. Você é diferente. Não se compara. Não vem com essas comparações. Eu sou diferente, eu ando diferente, eu faço diferente. E se acontecer, pode ter certeza que Deus vai fazer milagre, porque eu ando por fé. Há uma diferença entre quem serve e quem não serve. Para de comparações, porque o diabo vem trazer comparações. Então entenda, o homem do mundo, a pessoa ímpia que não tem aliança com Deus, entenda que um dia Davi chega, tem um exército com medo de um gigante. Aí Davi diz o quê? O rei, não entristeça o coração dos outros. Não causa medo, não traz medo para cá. Porque a pior desgraça de uma casa é quando todo mundo está com medo. É ou não é? Então, quando todo mundo está com medo, ninguém se levanta de madrugada, porque tudo vai acontecer. Mas quem anda por fé é diferente. Quem anda por fé está dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu cajado, o teu cajado me consola. Derrama azeite sobre a minha cabeça, unge a minha cabeça com óleo. Quem anda por fé é diferente, rapaz. Não se compara. Aí José viu aquele negocinho lá dentro da cadeia. O que era que José estava vendo? Os amigos, saiu. Ei, seja testemunha para mim. Quando você for lá no rei, avisa lá. Aí José viu que deu certo para alguns. E para crente, nunca deu certo. O método do mundo não dá certo para crente. Na vida de crente, se não for milagre, não acontece. É assim. Por quê? Porque quando tu não era crente, as coisas aconteciam que o inimigo fazia para poder você
simplesmente ficar no comodismo. Fulano te ajudava, Cicrano te ajudava, Beltrano te ajudava. Se converteu, as portas se fecham. Já percebeu isso? Se converter, as portas se fecham. Porque a Bíblia diz que agora você não é mais amigo do mundo. E o mundo é o que, pastor? Teu inimigo. Ó, quando Jesus disse assim, passamos para o outro lado, primeira coisa, Jesus coloca eles dentro do barco, nem leva boia e nem deixa chão firme para ninguém. É quando nós se convertemos. Quando nós nos convertemos, automaticamente só quem está no barco é quem? Jesus e um monte de medrosos. Para quê? Para decidir agora se tem fé ou se não tem. E pai e mãe ficou em casa, parente ficou em casa. Não tem nenhum barquinho aqui perto que tem uma boia? Tem não. Porque com Jesus só existe uma coisa, só Ele e mais ninguém. Não adianta procurar parente, não adianta procurar, não, mas não adianta. No mundo dava certo. Quando estava na bebida, na cachaça, todo mundo, tu me empresta 10, tem. Me empresta 500, aí tem. Mas quando se converte, me empresta aí. Tem não, fulano. Tolizinho. Só R$100. Oxe, se eu tivesse 100, eu estava rico. Porque quando o crente ele se converte, coloca até os outros na prova. Os amigos que emprestavam dinheiro ficam liso. Por quê? Com Jesus é assim, não sei. Então com José deu errado, porque todo mundo pedia ajuda para quem saía da cadeia e dava certo. Daqui a pouco José viu um sair, viu outro sair. Aí José disse assim, eita, vai chegar a minha vez, vai. José, crente, você sabe que crente não é fácil. Quando você se converte, primeira coisa, os amigos vão embora, é ou não é? Aí José é crente, quais os amigos que José tem? Ninguém. Porque todo mundo pensa em matar, roubar. E tudo que José quer é ser direito. Quem é que vai ser amigo de José? Ser amigo de bandido é fácil, ele tem mesmo um de amigos. Ser amigo de cachaceiro é fácil. Em toda esquina tem um amigo. O cara nem conhece. Tu vai para onde? Vou tomar uma cachaça. Eu vou contigo. Eu vou até pagar. É ou não é? Vou até pagar. Eu pago essa, entendeu? Só pela nossa amizade. É ou não é? Mas quando tu anda certo, tu não tem amigo. O único amigo que resta é o Senhor. Tu anda certo e todo mundo foge. Tu tenta fazer amizade, mas não vai, o negócio não entra. Você tenta contato, mas parece que Jeová entra pelo meio e diz, não adianta. Você liga, ele não atende. Ele se afasta de você, esquece de você. É desse jeito. José tenta amizade. Ei, entenda que trouxeram uma demanda e disse, José, estamos sabendo que você é o cara que revela sonhos. E José diz, não sou eu, mas é o Deus que está na minha vida. José vai declarar e vai dizer, eu não sou capaz de nada, mas aquele que me escolheu é capaz de revelar, de mostrar. Ele é o Todo-Poderoso, somente Ele. Então José, tudo bem, o teu Deus pede para ele agora revelar. Aí José diz, conta o sonho. E aí simplesmente o padeiro conta o sonho, o copeiro também conta o sonho. Aí José vai dar a revelação e José vai dizer, o padeiro vai morrer, a cabeça dele vai ser arrancada, mas o copeiro daqui a 3 dias está voltando para servir vinho ao rei. Então se prepara, é uma notícia boa e uma notícia ruim. Então entenda que o negócio não ficou muito favorável para José. Porque a notícia pode ser boa, mas quando tem uma notícia ruim, não dá para comemorar uma notícia boa. Dá? Não. Você ganhou muito dinheiro. Está sabendo que acertasse na Mega Sena hoje? Tô. Na mesma hora chega a notícia, teu pai morreu, tua mãe morreu. Você pode ter ganhado milhões, você não vai comemorar não, rapaz. Tem coisa que dinheiro não compra. Tem coisa que dinheiro nunca vai comprar, entenda isso.
Tem coisas que a gente não adianta, a gente tem que dar valor àquilo que dinheiro não compra. Dinheiro não compra a presença de Deus. Dinheiro não compra a intimidade com Deus. Dinheiro não compra, não adianta, dinheiro nunca vai comprar a saúde que Deus te deu, a proteção que Deus te deu. Dinheiro nunca vai comprar, rapaz. Dinheiro pode dar alguns prazeres para você, pagar tuas contas, mas ele nunca vai te dar aquilo que Deus tem para você. Dinheiro nunca vai te dar a alegria que Deus tem para a tua vida. A alegria do dinheiro é momentânea, mas a alegria de Deus é eterna. É você chorando e sentindo a presença. Como é que é isso, pastor? Não dá para explicar, é porque a presença dele invadiu o meu ser. Eu estou liso, mas eu estou feliz, estou alegre com ele, é diferente. Não dá para entender. José não tinha amizades na cadeia, porque José era muito certinho. Mas todo mundo gostava de José. Mas dá para ter amizade? Não dá, não tem como, porque todo mundo caminha por caminhos errados. Gosta de José, mas não dá para fazer amizade, porque crente não tem como fazer amizade com pessoas do mundo. Não dá. Você não vai compactuar com coisa errada. Você sempre vai apontar e vai dizer: ei, está errado. É ou não é? Porque a Bíblia diz que quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Preste atenção, fica de pé toda a igreja. Vamos encerrar. José revela o sonho para o copeiro e para o padeiro. Em 3 dias, o padeiro é degolado. Em 3 dias, o copeiro volta ao seu posto. Chegou o dia do copeiro sair da cadeia. E José vai dizer: ô copeiro, por que José não foi pedir para o padeiro? Por que José não foi pedir para o padeiro? Quando sair, fala: hã? O problema é que nós, muitas vezes só enxergamos, sabe, aquilo que vai dar certo. Quem é que tem coragem de apostar naquilo que vai dar errado? Quem é que tem coragem? Quem é que vai apostar? Mas um dia Nicodemos e José de Arimateia apostaram num Jesus morto. Jesus está na cruz e Nicodemos, e José de Arimateia e Nicodemos, os dois, foram pedir para tirar o corpo de Jesus, para enterrar o corpo de Jesus. Por quê? Apostaram e acreditaram no que ele falou. Todos estavam dizendo: aí já era. Nicodemos, do capítulo 3 de João, entenda. Lembra que quando Jesus diz assim: Nicodemos, tem o quê? Tem que nascer de novo. Jesus está na cruz. Sabe quem está intercedendo para pegar o corpo de Jesus? Nicodemos. Não é por acaso que ele está no capítulo 3 de João. José de Arimateia já está com um túmulo zerinho, novo zero, sem uso, para colocar o corpo de Jesus, o corpo sem vida. Sabe por quê? Porque ele está dizendo: ninguém acredita nele, mas eu acredito. Ao 3º dia ele vai ressuscitar. Ninguém acredita, mas daqui a 3 dias pode se preparar, porque ele vai sair. Esse corpo aqui é diferente. Andar por fé é diferente, meu filho. É apostar naquilo que os homens já disseram que deu errado. Andar por fé é você dizer que a minha família vai ser restaurada enquanto um centro de macumbaria ainda existe lá. É você olhar para a sua família e dizer: ainda eu e minha casa serviremos ao Senhor, enquanto ainda tem 2 que fumam, tem 2 que bebem, você andando por fé e dizendo: não vai acontecer desgraça. Mas eu ando por fé porque um dia Abraão disse: se restar só 10, o que é que o Senhor vai fazer? Ele disse: por amor a 10 eu não acabo com a cidade. E Deus está dizendo: está vendo essa família? Por amor a você
Eu vou restaurar toda a casa. Eu vou mudar a história por sua causa. Senhor, eu não sou perfeito. Ele está dizendo, não estou procurando gente perfeita. Eu estou procurando homens de fé, mulheres de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. José até tenta com o copeiro e diz, me ajuda, fala em meu favor. E os céus dizendo, José, esquece, porque a tua vitória não vai vir do copeiro. A glória de Deus ele não dá para ninguém. Não adianta pedir para o copeiro. O que Deus vai fazer na tua vida, homem não pode fazer, rapaz. É tu pedindo ajuda para a direita, para a esquerda. É tu pedindo ajuda para o teu amigo, para o teu pai, para o teu parente. E o Senhor dizendo, não vai vir ajuda de lugar nenhum. Porque se for preciso, eu vou até fazer esquecer de que você falou a respeito de um pedido de empréstimo, de alguma coisa. Eu vou fazer esquecer. E um dia ele vai dizer, tu pedisse um dinheiro emprestado, tu acredita que eu esqueci? Foi Deus. Porque Deus está dizendo, o milagre que vai vir não é da terra. O milagre que vai vir é do céu. Você já pediu tanto e Deus está dizendo, se prepare. Ei, diz a palavra do Senhor que o copeiro sai. No capítulo 20, no versículo 23 do capítulo 40 de Gênesis, o verso 23, vai dizer o quê? Coloca na tela para mim, meu filho. O copeiro, vírgula, o copeiro, porém, o copeiro, vírgula, porém, vírgula, não se lembrou de José, vírgula, antes, vamos ser sinceros, era impossível eu esquecer de alguém que salvou a minha vida. Mas quando Deus quer, meu filho, quando Deus entra no negócio, Deus está dizendo, é do meu jeito, da minha maneira, e quando eu quero, do jeito que eu quero, é a hora que eu quero. Se passou 2 anos, o copeiro esquece, mas o principal não esquece. Os homens se esqueceram de você, parente esqueceu de você, talvez nem ligue mais, mas Deus está dizendo, eu não me esqueci de vós. Pode uma mãe se esquecer de um filho, mas eu, o Senhor, não esquecerei de vós, diz o Senhor nesta noite. Um dia vai chegar alguém para trazer a maior provisão da sua vida, você crê? Um dia chegou um homem e disse, quem é José nessa cadeia aqui? José estava triste, esquecido. Naquela madrugada ela tinha feito uma oração e disse, Deus, deixa eu ver só meu pai, deixa eu voltar para casa. Não vai voltar para casa, José, não vai. Por quê? Eu estou expedindo um título aqui no Egito. Que título é, Senhor? Tem calma, José. Você vai saber. Um dia o chaveiro chega e diz assim, quem é José aqui? Ele, sou eu. Vem aqui. Se apresenta para Faraó. Você sabe do sonho, você sabe de tudo. Sabe o que acontece? Quando José fala, o Faraó pega um anel e diz, José, quem é você? Eu apenas sou um filho de Jacó. Ele diz, você é mais o que? Ele disse, sou servo do Senhor, Deus Altíssimo. E os deuses aqui do Egito, ele disse, nunca adorei, nunca me corrompi. Eu sempre orei ao Deus dos céus, o Deus da minha terra. Amém ou não amém? Preste atenção. Aí Faraó diz para ele, José, quem é você? Eu já disse ao Senhor, sou filho de Jacó, servo do Senhor, Deus Altíssimo. Ele disse, José, a partir de hoje, José, você é filho de Jacó,
servo do Deus Altíssimo. Mas hoje você é governador do Egito. Você não entendeu? Cadê o glória do Senhor? Sabe o que é que vai acontecer? Deus vai criar uma situação para te exaltar, rapaz. Você já pediu ajuda para todo mundo, ninguém chegou, porque Deus está preparando o melhor para você. Você já pediu ajuda para parente, para todo mundo. Deus está dizendo, não vai vir da horizontal, mas o que eu tenho preparado vai vir da vertical. Continua com fé, continua acreditando. Vamos louvar ao Senhor. Deus tem milagre para a tua vida, se prepare.